O tema sugerido pelo Emerson foi pequenos satélites são o futuro do sensoramento remoto e como nanosatélites e CubeSats podem facilitar o empreendimento no Brasil. Isso é interessante porque no próprio Mundugel, há 3 anos, quase 3 anos, 28 de setembro de 2020, eu escrevi um artigo no Mundugel Espaço falando que o futuro do sensoramento remoto passaria pelas constelações de pequenos satélites. E 3 anos depois, retornamos a esse tema agora já mais aquecido. Eu vou fazer a apresentação baseada no artigo que eu estou escrevendo, fruto de relatórios técnicos feitos pela Brightech Space Technology. É uma das consultorias mais atuantes na área espacial e ela faz relatórios anuais focando nos pequenos satélites. A definição dela que ela usa para pequeno satélite é essa que está aí na tela para vocês. Ela é baseada numa tabela da FFA nos Estados Unidos, que não é só para satélite, é para spacecraft em geral. Apesar de você ter uma categoria small de 600 a 1.200 quilos, ela não entra, por incrível que pareça, ela não entra na definição de small sat. A de small sat vai de femto até mini spacecrafts. Então, até 600 quilos. Qualquer objeto lançado com menos de 600 quilos, eles classificam como small sat. E aí vem um ponto que eu tenho uma abordagem diferente dessa da Brightech. Ela não faz distinção de nenhum objeto com menos de 600 quilos. Por exemplo, um Space Lander, que pousou na Lua agora com a Índia, eles consideram aquilo um small sat. Um rover, eles consideram um small sat. Eu procuro separar esses objetos de satélite. Mas nesse trabalho da consultoria Brightech não há essa separação. E como eles são muito poucos em relação ao total, não altera a visão geral do quadro. Então, segundo a Brightech, em 2011, foram lançados 136 objetos do espaço, dos quais 39 eram pequenos satélites. Em 2022, esse número chegou a 2.509 objetos para 2.400 pequenos satélites. Então, o pequeno satélite está tendo um crescimento nesse 2011 a 2022 de 45% ao ano. Então, e o 30% do spacecraft é muito devido aos pequenos satélites, não é dele. O que está carregando são os pequenos satélites. Então, agora, ela faz uma distinção porque você tem constelações que ela chama de outliers, que são muito fora da linha, que são as constelações de comunicações, a Starlink e o OneWeb, que poderia distorcer uma visão e uma análise de tendência para o médio e longo prazo. Então, retirando todos os satélites das constelações Starlink e OneWeb, você tem um crescimento, então, de 39 pequenos satélites em 2011 para 568 pequenos satélites em 2022. Ainda assim, um crescimento de 28% ao ano, um crescimento bastante significativo para pequenos satélites. E aí, como o tema é sensoriamento remoto, é observação da Terra, eu também fiz uma visão tirando os satélites da constelação PlanetScope, os Doves, Super Doves. Como eles são espalhados no tempo, desde 2013, não tem uma concentração no fim, como acontece com os equipamentos com Starlink, entre 2011 e 2012, você não sente uma... Então, tirar o Planet não varia muito, variou 1%, caiu de 16 para 15 os spacecrafts e de 28 para 27 os pequenos satélites. Então, não é muito. Agora, se eu tiro todos os pequenos satélites, vou observar só como se comportou a variação daqueles objetos que não são pequenos satélites, você tem esse quadro de 97 objetos lançados ao espaço em 2011 para 109, apenas um crescimento de 12% ou 1% ao ano só. Quer dizer, todo o crescimento está concentrado nos pequenos satélites. Então, o espaço hoje está dominado pelos pequenos objetos, pelos pequenos satélites.
Então, comparando aqui novamente, agora em números absolutos, ao longo desse período, nesses 12 anos, 2011, inclusive, a 2022, inclusive, foram lançados 8.316 objetos, spacecrafts, dos quais 7.105 eram pequenos satélites. O que dá, em média, um crescimento de 592 pequenos satélites ao ano, contra 101 de não pequenos satélites. Dos 1.211 que seriam não pequenos satélites, seriam 100 objetos ao ano, que não são pequenos, contra 592. Ou seja, basicamente, de cada 7 objetos lançados ao espaço nesse período, 6 eram pequenos satélites. Aí vamos tirar novamente o Starlink e o OneWeb, que são os que contaminam mais. Bom, aí você vai ter 71% ainda de pequenos satélites contra 4.146 no total. Ou seja, você reduz o seu... A gente não mexe nada na quantidade de não pequenos satélites enviados ao espaço. Continua sendo o mesmo, os 101 por ano. E agora eu caio para 245 pequenos satélites ao ano. Ou seja, de cada 3,5 objetos lançados, 2,5 são pequenos satélites. Reduz bastante. E tirando a Planet, cai um pouco mais, vai para 201 pequenos satélites. Ou seja, de cada 3 objetos lançados, 2 seriam pequenos satélites, tirando tudo. Ainda há um predomínio bem grande dos pequenos satélites. Agora, observando isso nas aplicações, essa consultoria, Brightech, ela define essas aplicações: a observação da Terra, os satélites de desenvolvimento tecnológico ou demonstração tecnológica, são satélites ainda experimentais, que você quer demonstrar, quer testar uma tecnologia nova. Tem os de comunicações, os científicos e outros. São essas 5 categorias que eles trabalham. Então, se você observar o quadro, realmente, quando surgiram, em 2019, começou a surgir o Starlink, eles dão, 2019 para cá, eles dominam totalmente o cenário espacial. Eles ficam totalmente fora da curva. Então, fica difícil observar o restante. Então, desses 7.105, você tem essa contaminação no fim ali, grosso modo, de 5.500 satélites da Starlink, OneWeb. Aí, o quadro geral colocado, 64% dos satélites desse período são satélites de comunicações, 17% de observação da Terra, 14%, quase na mesma dimensão, os de demonstração tecnológica, 3% científico e 2% outros. Tirando os satélites de Starlink e OneWeb, aí o cenário já mostra um crescimento, uma predominância dos satélites de observação da Terra. Eles dominam. Esse azul está em destaque aí. Eles são os satélites predominantes no cenário em que eu tiro o Starlink e o OneWeb. E não tem assim, nada contaminando como no anterior. O quadro, então, colocado para esse período de 12 anos, você tem 42% de satélites de observação da Terra, 34% de demonstração tecnológica, comunicações cai para apenas 14%, 6% científicos e 4% de outras aplicações. E, por fim, retirando aí a Planet também, aí quem passa a predominar são os satélites de demonstração tecnológica, ou seja, não tem uma aplicação fim. Eles podem estar demonstrando um modelo de transmissão de dados, um modelo de compactação, qualquer um rádio definido por software, alguma tecnologia que você quer experimentar, fazer uma demonstração tecnológica para, no futuro, implementar operacionalmente, comercialmente. Então, eles dominam quando também tira-se a PlanetScope do cenário. Aí você tem aí os satélites de demonstração tecnológica com 41%, observação da Terra com 29%, ainda à frente do comunicação, 17%, 8% científico e 5% outros. Ou seja, a comunicação é predominante quando nós consideramos principalmente o Starlink. Sem o Starlink, ele não é um satélite dominante.
Agora, olhando só os satélites de observação da Terra, você tem aí em azul todos eles lançados, os pequenos satélites de observação da Terra. A cor avermelhada, você tem o Planet, e os outros é a diferença entre o azul e esse avermelhado tijolo aí. Essa seria a diferença. Você vê que em 2013, quando surge a Planet, ele ganha um protagonismo em vários momentos, ele passa a ter uma predominância de mais de 50% dos satélites de observação da Terra lançados naquele ano. De forma geral, em 12 anos, você tem mais de 42% dos satélites da Planet e 58% de todos os outros operadores. Então, a Planet realmente, no mercado de observação da Terra, ela tem dominado. Isso considerando apenas Dove e Super Dove. Nesses 58, encontram-se os SkySat, que também são da Planet. Então, agora falando um pouco aí, quais são o que mostraria a possibilidade do crescimento de uso de pequenos satélites e também de pequenos satélites em observação da Terra. Então, tem um artigo que eu comentei no LinkedIn. Aliás, vou fazer aqui um parênteses. Toda informação, se vocês quiserem de mim, telefone, e-mail, tudo está no meu perfil no LinkedIn. LinkedIn, para mim, é a minha ferramenta de comunicação com o mundo externo aí. Então, eu fiz um artigo comentando essas tendências para 2024 na área de satélites. Não é só pequenos satélites, mas então, a tendência número 1, eles falam que os pequenos satélites vão ainda continuar predominando e crescendo a uma taxa muito maior que os demais. Tá? E, inclusive, eles estão sendo usados para satélites de órbita baixa, o LEO, e para observação da Terra e sensoramento remoto. Então, eles consideram que os pequenos satélites é uma tendência para o futuro, para curto prazo, médio e longo prazo também. Eles colocam inteligência artificial como uma coisa que vai ajudar os satélites. E muito pelo volume de dados cada vez maior que é gerado por satélites, a inteligência artificial vai facilitar a análise, a interpretação, a geração de inteligência sobre os dados, não transformar o dado em inteligência. Então, eles vão permitir, através de machine learning, deep learning, inteligência artificial, fazer análise mais inteligente dos dados, inclusive, novamente, para a observação da Terra, que já está sendo muito usado. Nós mesmos, na MS Kepler, usamos essas técnicas para processar dados de satélites de sensoramento remoto. E ele também facilita uma tendência que não aparece aqui, mas aparece em outro artigo, que são os satélites definidos por software. Também isso é uma tendência, não só você ter a transmissão por rádio definido por software, mas ter o próprio satélite podendo ser configurado em órbita para operar de maneiras distintas, de acordo com a região que ele está passando, de acordo com o seu interesse do momento. Ele poderá ter configurações diferentes. Pode ser de configuração diferente para resolução espectral, espacial. Tem várias possibilidades de uso para satélites definidos por software para a área de sensoramento remoto. Uma tendência é você aumentar muito a capacidade de transmissão de dados, que hoje ela é limitada, aí no caso de observação da Terra. Você tem satélites da Maxar, lá o WorldView 3, 4, 1 gigabit por segundo, e eles estão buscando chegar a centenas de gigabits por bytes por segundo ou até terabytes por segundo. Tá? Isso aí Aí eu trago alguns artigos. Eles estão usando não só rádio definido por software para isso, mas como laser, comunicação de dados via laser, onde você vai sair de 1 gigabit por segundo até terabit por segundo. Já tem satélite operando com 200 gigabits por segundo, é o recorde, operando, já está trabalhando em 10, consegue transmitir durante 10 minutos seguidos 200 gigabits por segundo. Ou seja, 200 vezes a capacidade de transmissão no WorldView 3, no WorldView 4. Significa que poderia ter 200 vezes a banda espectral, em vez de usar uma banda pancromática com 30 e os outros com 1,20 m. Isso só é feito pela dificuldade, pela incapacidade de transmissão.
Se eu tiver 200 gigabits por segundo, eu posso fazer todas as minhas bandas já em 30 centímetros e transmitir todos os dados com 30 centímetros de resolução espacial. Não preciso fazer essa fusão para trazer todos os dados para 30 centímetros. Isso só é feito por incapacidade de transmissão. Então, você ganha 1000 possibilidades de melhorar a configuração do seu satélite de observação da Terra usando taxas de transmissão de dados dessa magnitude. Como, por exemplo, para a transmissão de dados também hiperespectrais. Esse Aravind é uma pessoa que também já sugeri no meu LinkedIn como pessoas a serem seguidas. Ele, no Twitter, no espaço dele, Terra Watch Space, ele escreve sobre espaço de uma forma geral, mas 3/4 do tempo dele ele está focando em observação da Terra. É um cara muito bom e ele recentemente ele colocou esse aspecto que as imagens espectrais, os imaginadores hiperespectrais ainda estão no estágio de demonstração e validação. Não tem nada assim operacional e é uma verdade. E um dos motivos é como transmitir tantas bandas espectrais com uma limitação de 1 gigabit por segundo. Então, esse é um motivo ainda de não ter entrado assim, não ter um sistema operacional de satélite. Mas você tem aí a possibilidade agora da Planet prometendo para lançar ainda esse ano um teste e para ano que vem uma constelação hiperespectral com mais de 400 bandas espectrais, com faixas bem estreitas, de 5 nanômetros, indo do visível até o infravermelho médio. Quer dizer, pegando toda a faixa, por exemplo, do Landsat 8, 9, do Sentinel-2, e dividindo isso em mais de 400 bandas espectrais. Hoje ela está transmitindo com 8, seria 50 vezes a quantidade de bandas, ou seja, tem que melhorar muito a taxa de transmissão para tornar isso possível. E essa é a aposta. Ela também pretende lançar uma próxima geração de satélites de alta resolução espacial para ter uma alta revisita, para poder revisitar um ponto em até 30 minutos, em qualquer lugar do globo. Então, essas são apostas da Planet. Então, para sair onde ela está hoje, onde ela é dominante, sair da zona de conforto também e ir para a área de hiperespectral e muito alta resolução espacial, de uma forma mais efetiva que ela tem hoje com o SkySat. Aqui são empresas assim que eu destaco, eu escrevi sobre elas também no LinkedIn. Então, empresas, por exemplo, da área de SAR, a Capella Space, a ICI. Brasil comprou, através da FAB, 2 satélites da ICI para serem usados para a área militar. A Umbra, são empresas que eu aposto em continuado sucesso deles para o futuro. Na área hiperespectral, a Hipersat, ela é pioneira, mas hoje eu acredito que você vai ter resultado mais próximo da Pixel, da Indiana Pixel, da Cube Space, do que da própria Hipersat. Essas duas estão mais adiantadas no momento para dar. Isso sem falar na Planet, que eu não classifiquei ainda como hiperespectral, mas também está ali no meio, mas com tendência para adentrar esse caminho dos provedores de imagens hiperespectrais. E nas imagens que não são SAR nem hiperespectrais, a Planet, a gente viu, ela é a dominante. Esse ano eu fiz um curso sobre economia do novo espaço no MIT, e a Planet é colocada em todos os exercícios como referência na área de provedor de dados, imaginamento, observação da Terra, do mesmo modo que a SpaceX é colocado na área de telecom com a Starlink e lançamento de satélites, com seus foguetes. Então, são as duas referências, são SpaceX e Planet. Você tem a Black Sky, já surgiu há algum tempo, mas está agora com uma aceleração maior no ano passado para agora. E essas outras duas, Open Cosmos e Satellogic, ela tem conceitos que eu gosto muito. Elas oferecem satélite como serviço. Isso é muito interessante, porque se você não quer ser uma Planet, uma Maxar, uma Airbus, você quer ter um satélite, seu país, para cobrir o seu território, você deve ter em mente que um satélite ele faz 14 a 15 revoluções em torno da Terra por dia.
E num país como o Brasil, grande como o Brasil, apenas 2 passam sobre o território brasileiro. Num país menor, só uma, às vezes nenhuma, naquele dia passa sobre o território. Então, o seu satélite não é usado por você mais do que 5% do tempo. Então, o conceito desse que eles, Satellogic e a Open Cosmos estão oferecendo, de satélite como serviço, você compra uma cota da constelação e você pode usar todos os satélites sobre o seu território de acordo com a forma que você negociou de uso dos dados, a parcela que você contratou para o uso dos dados. Então, acho que esse conceito é bastante interessante. Nesse período, o satélite sobre o seu território, você pode programar ele, virar ele para observar a região que você quiser. Você tem um controle sobre o satélite dentro de um território contratado. Então, são empresas consideradas da nova economia espacial e todas da área de observação da Terra, e são 10 empresas que eu aposto bastante para o futuro próximo aí.